Olha, tem um nome que ecoa pelos corredores do poder, sabe? Em academias militares, em salas de estratégia. Um nome que, mesmo 200 anos depois, ainda define como a gente pensa sobre conflitos. E esse nome é Clausewitz. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que pode um livro, escrito lá na época dos mosquetes, da cavalaria, continuar sendo tão relevante hoje, na nossa era de drones e de guerra cibernética? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente conseguir entender a obra da guerra, primeiro a gente precisa dar uma olhada no homem por trás dela. As teorias do Carl von Clausewitz não saíram de uma biblioteca, não. Elas foram forjadas no puro caos, na brutalidade do campo de batalha. A vida de Clausewitz foi a guerra, literalmente. Ele viu de perto a genialidade de Napoleão virar o jogo, mudar completamente a natureza dos conflitos, acabando com todas as certezas da época. Ou seja, ele não estava só escrevendo sobre a história, ele estava tentando decodificar as forças que ele sentiu na própria pele. E olha só o que ele mesmo disse. A intenção dele não era criar um manual, um livrinho de regras. Era fazer uma obra de reflexão profunda, uma ferramenta de pensamento que fosse durar. E bom, olhando hoje, dá para dizer que ele conseguiu e muito. E foi dessa ambição de criar algo atemporal que nasceu sua primeira e, com certeza, a mais famosa revelação. Uma ideia que simplesmente mudou para sempre o pensamento estratégico. É talvez a maior contribuição dele. Essa frase é a espinha dorsal de todo o pensamento dele. A guerra não é um surto de violência que acontece quando a política dá errado. Muito pelo contrário, ela é uma expressão da política. É que para Clausewitz a política é tipo o cérebro, a inteligência que guia o Estado. E esse cérebro tem várias ferramentas. Tem a diplomacia, as sanções econômicas e tem a guerra. A guerra é só mais uma dessas ferramentas. Mais violenta? Com certeza. Mas ainda assim, um instrumento para se chegar a um objetivo político. O poder dessa ideia é gigante. Ela basicamente coloca o general abaixo do político, a força bruta a serviço da estratégia racional. Isso quer dizer que a pergunta mais importante antes de qualquer guerra não é como a gente pode vencer, mas sim o que, politicamente, a gente espera ganhar com essa vitória. Ok, mas aí surge uma questão, né? Se a guerra é um instrumento tão racional da política, por que na prática ela é sempre essa bagunça imprevisível e caótica? A resposta para isso está na segunda grande revelação de Clausewitz. Essa é a contradição que a gente vê. A política pode ser racional no papel, mas o campo de batalha é o reino do irracional, do acaso, do erro humano. E Clausewitz tinha um nome bem específico para isso. Fricção, essa é a palavra. É a diferença brutal entre o plano e a realidade. Pensa assim, é como planejar aquela viagem de carro perfeita, sabe? Mas aí, na vida real, tem trânsito, o tempo vira, um pneu fura. Na guerra, essa fricção é multiplicada por 1000 e as consequências são letais. E o mais interessante é que essa fricção vem de coisas que parecem pequenas, mas que juntas criam uma força gigantesca. Um mapa meio errado, uma ordem que não foi bem entendida, o puro cansaço de um soldado, tudo isso é fricção. E é ela que domina a realidade da guerra, muito mais do que qualquer plano genial num papel. E é essa fricção toda que acaba revelando outra coisa que vai contra o que a gente normalmente pensa. A gente imagina que o ataque é sempre mais forte, né? Mas quem ataca está sempre lutando contra o desconhecido. Já o defensor, bom, ele tem vantagens naturais. Conhece o terreno, as linhas de suprimento são mais curtas e muitas vezes ele tem o apoio da população local. É por isso que Clausewitz chegou à conclusão de que a defesa, mesmo sendo passiva, é a forma de guerra inerentemente mais forte. Beleza. Então como é que a gente junta essas duas coisas? A lógica da política de um lado e o caos da fricção do outro. Clausewitz nos dá uma estrutura final para entender essa natureza complexa de qualquer conflito. É a sua terceira e talvez a mais profunda revelação. A Trindade. Essa é, tipo, a obra-prima da teoria dele. É um modelo que junta os 3 elementos essenciais que estão presentes em qualquer guerra, seja no passado ou hoje em dia. Essa trindade se apoia em 3 pilares. Primeiro a gente tem a paixão, o ódio, a inimizade, a violência cega, que ele geralmente associa ao povo. Depois vem o acaso, o campo da incerteza, da sorte, do talento militar, que é o domínio do exército e do seu comandante. E por último, a razão, o cálculo político, o objetivo, que é o domínio do governo. E a genialidade disso é que a Trindade não é algo fixo.
Ela é dinâmica, muda o tempo todo, que nem um camaleão. Nenhuma guerra é igual a outra. Algumas são mais racionais, mais políticas, outras são totalmente dominadas pela paixão popular, e tem aquelas que são decididas quase que puramente pelo acaso no campo de batalha. O equilíbrio entre essas três forças está sempre mudando. Bom, e tudo isso nos leva de volta à pergunta inicial, o legado. Por que essas ideias nascidas lá nas guerras napoleônicas ainda são a base para a gente entender os conflitos do século XXI? Então, acho que o ponto central é o seguinte: Clausewitz não deixou um conjunto de regras, mas sim uma forma de pensar. Ele nos ensinou que, para entender qualquer conflito, a gente precisa sempre se perguntar: qual o objetivo político por trás? Quais são as possíveis fontes de fricção e incerteza? E como é que as forças da paixão, do acaso e da razão estão se combinando nesse caso específico? E essa é a reflexão que fica. Pensa bem, uma campanha de desinformação na internet não é movida pela paixão das pessoas? Um ataque cibernético não está sujeito ao acaso, a um erro técnico? E tudo isso, no fim das contas, não é um instrumento para se alcançar um objetivo político? A tecnologia muda, as armas mudam, mas a natureza fundamental da guerra, como Clausewitz descreveu, parece que continua exatamente a mesma.